Alô, alô, gente! Estamos mais uma vez começando aqui o nosso programa Life Podcast. É um programa feito diretamente para vocês, com muito carinho. Eu quero pedir desculpa, né? Eu não sou um cara da comunicação, mas estou tentando fazer o máximo possível para que esse programa seja um sucesso e que a gente possa divulgar as pessoas que fazem diferença na nossa cidade. E hoje nós estamos aqui com pessoas, mais uma vez, especiais. Nós estamos aqui com o Daniel e com a Daniele. Muito prazer, muita honra estar aqui com vocês, gente. Obrigado pela presença. Tudo bom com você, Daniel? Tudo bem, doutor. O prazer é nosso. Obrigado pelo convite. É uma honra estarmos aqui representando o nosso trabalho, o nosso Canil Campaio, que a gente formou aí faz em torno de 5 anos. E é uma oportunidade boa para a gente estar falando sobre o nosso trabalho para o pessoal daqui da cidade. Ok. Boa noite, tudo bem com você, Daniel? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando de coisa que a gente gosta, né? De cachorro. Tá joia, nós vamos falar então de cachorro, de canil, né? Vocês têm uma experiência grande e vocês vão contar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aí, né? O que vocês fazem, né, nessa área de cães. Antes eu queria perguntar para vocês, como começou essa paixão por cães, Daniel? Rapaz, faz tempo, hein? É difícil falar quando, porque desde sempre eu tive, meus pais desde sempre tiveram cães. É uma coisa que acompanhou a minha vida inteira. Eu não lembro nenhum momento da minha vida eu ter ficado sem. E lá para 2016, 2017, que veio a decisão da gente adquirir os primeiros cães com vistas a formar o nosso plantel para a criação de pastor alemão que a gente tem hoje. Muito embora o canil tenha sido formalizado em 2018, nós adquirimos os primeiros cães em 2017 e a partir daí a gente começou. Mas o início eu acho que foi mesmo a paixão pela raça, né? A gente tem muita admiração. Eu sempre gostei da parte do adestramento, então sempre soube da predisposição do pastor alemão para ser adestrado, né? E aí comecei despretensiosamente, porque nessa época eu nem adestrava ainda, mas a partir daí começa-se aí uma série de estudos e cursos para que a gente se qualifique e consiga adestrar esses cães. E você, Daniel? Como é que começou essa Sim, paixão? eu também sempre tive cães, mas foi quando a gente comprou a primeira fêmea de pastor alemão que essa ideia veio mais, né? E eu abracei a ideia do canil mesmo e comecei a participar dos cursos junto com o Daniel. E eu falei, nossa, acho que eu dou conta desse trem. E aí foi quando deu certo. Vocês têm um canil de pastor alemão, é isso? Isso. Isso. Hoje a atividade ela é mais ampla do que isso. O início foi somente isso. A gente começa com a criação específica da raça pastor alemão, que inicialmente a gente começa com cães voltados somente para beleza e para companhia, e posteriormente, no segundo momento, a gente passa para a criação de cães voltados para função, porque o pastor alemão tem essa subdivisão, onde uma parte é destinada para beleza, para exposições de beleza, e a outra parte é direcionada para cães de trabalho. Então nós criamos cães, pastores alemães voltados para o trabalho, não é isso? Isso. A linhagem de estrutura é a que o pessoal conhece, né? Aquele cachorro amarelado, com a capa preta, um pouco mais peludo, a bunda mais caída, que é o que a gente começou. Hoje a gente já cria um pastor funcional, um pastor pronto para o trabalho. Uhum. E é difícil adestrar um pastor alemão? A verdade é que não. É difícil convencer as pessoas, né? A conversar com as pessoas para elas fazerem o que tem que ser feito é a parte mais difícil. Mas o cachorro, se ele tiver um impulso legal, se você conseguir direcionar ele bem, não é difícil, não. Certo. Daniel, vocês vendem esses cachorros lá do canil de vocês? É através da internet, da rede social, é isso? Hoje a gente está com a sede do nosso canil aqui na nossa cidade de Garapava. E Garapava é uma cidade de ótima localização. A gente tem acesso aí a grandes cidades nos nossos arredores. Mas além disso, também a gente está na beira da Anguera. Então é fácil mandar os cães. Então a gente manda para todo lugar. A gente manda pro Brasil inteiro. É. Brasil inteiro. A nossa Legal. principal rede social é o Instagram. Então as pessoas chegam por lá e contactam a gente por lá, né? Então a nossa principal rede é o Instagram. Apesar de ter um site, mas site não é tão visto mais. Uhum. O Instagram nosso é bem visto e é por lá que as pessoas chegam na gente.
Certo. E onde que se localiza o canil de vocês aqui em Igarapava? Aqui na Vila Gomes, pertinho daqui onde nós estamos, né? Na Vila Gomes, é onde nós residimos também. É a casa que o meu pai residia, onde eu residia com ele, e lá eu estou até hoje. Então, é aqui pertinho, na Vila Gomes, não é fora da cidade, porque às vezes a pessoa pensa que é um ambiente rural. Muitas pessoas perguntam também como que mantém um plantel dentro da cidade, sem fazer barulho, sem os vizinhos reclamarem. Mas Adestramento. é o que a Dani estava falando, se você segue o plano de adestramento com os cães, eles se comportam, porque o cachorro é o resultado do que você ensina para ele, né? Então eles convivem bem, mesmo sendo dentro da cidade, sem prejudicar os vizinhos aí com um latido excessivo e tudo mais. Então é dentro da cidade mesmo. E vocês adestram cães para famílias, inclusive para polícia, é isso mesmo, Daniela? Sim, a gente tem o adestramento PET, que é o adestramento para família, para um cão se adaptar à família, se adaptar ao ambiente que ele tá. E os nossos cães a gente direciona também para o trabalho policial. Então, o nosso filhote que nasce ali, ele já apresenta algumas características, a gente fica com ele algum tempo, começa a formar ele, daí a gente consegue direcionar ele para a polícia. São dois trabalhos completamente diferentes. E vocês têm cães policiais praticamente no Brasil todo, é isso? Temos. Essa história de formar cão para polícia é difícil aqui no Brasil a gente falar isso, porque isso não é uma cultura do nosso país, né? Eu vou te dar um exemplo como que funciona na Europa, porque a partir daí eu acho que dá uma clareada no que é o nosso trabalho. Na Europa, os canis que formam cães para polícias, quando nasce um filhotinho lá, ele é direcionado para uma família que topa viver com esse cachorrinho até a idade aproximada de 1 ano. Quando esse cachorrinho forma ali 1 ano de idade, ele é devolvido para o canil para que ele se prepare para a atividade profissional. Então, durante esse 1 ano, essa família que fica responsável pelo manejo do filhote tem que apresentar o mundo para o cachorro. Tem que apresentar um carro, um trator, um cavalo, um gato, uma bicicleta, um menino passando de skate, tudo que você puder imaginar, para que quando ele volte para ser trabalhado pela polícia, ele não estranhe nada do que for apresentado para ele. Então a grande dificuldade, o grande desafio é nascer um filhote na nossa casa e chegar na idade de 1 ano com ele com a cabeça plena. Porque não basta que você mantenha ele dentro de um canil sem conhecer o que é o mundo, porque quando ele sair e for ser trabalhado pela polícia, ele não dá conta. Porque a atividade policial é muito intensa, né? Seja a atividade policial, seja a atividade carcerária também, porque alguns cães trabalham em penitenciárias, né? Então é uma atividade pesada, né? Eles vão enfrentar coisas e barulhos e tensão, estresse, que é muito pesado. Então, o nosso trabalho, depois que o cachorrinho nasce, é fazer com que ele se forme e aguente a pressão desse trabalho. Certo. E existe uma certa diferença na alimentação de cães, por exemplo, que vão ser policiais ou atletas ou cães normais, né? Essa alimentação são rações diferentes? Como é que funciona isso? No nosso canil a gente usa algumas rações diferentes. Para os filhotes a gente sempre procura uma ração um pouco mais completa, com mais gordura, para ele se desenvolver melhor. E para os nossos cães atletas, né, que a gente pratica um esporte, uma ração também com qualidade muito boa. Mas a gente sempre tenta diferenciar sempre que possível. Certo. Daniel, falar em cães atletas, existem campeonatos aí. Você podia explicar pra gente como é que funciona, se vocês já participaram de algum campeonato? Como é que funciona o campeonato aí pros cães? Então, essa atividade é uma coisa, é um mundo imenso que quando a gente não está inserido, parece estranho, porque ninguém fala disso, né? Mas existe mais de uma modalidade. A que a gente pratica chama-se IGP. É um esporte alemão que visa justamente formar um cachorro para funções, sobretudo para a função policial. Então, toda a simulação existente dentro desse campeonato é com vistas a formar um cachorro que vai enfrentar isso numa situação real. Dá para entender, sim? Então, todas as etapas que ele passa nesse esporte é uma simulação do que ele pode passar, seja num cenário de guerra, seja num cenário de conflito e de confusões, ou de detecção de entorpecente, ou de detecção
de explosivo, ou aeroporto, ou procurar alguém que se escondeu no meio do mato, igual a gente vê. Então, tudo que é feito dentro do esporte é com vistas a selecionar os melhores cães dentro da modalidade, para que a partir daí a gente tenha as matrizes e os padreadores que vão se acasalar com vistas a gerar filhotes que também são predispostos. Mantém essas características, né? Isso. Então, o fim é esse. Só que a maioria, como é um esporte, a maioria pratica por hobby mesmo, né? Acaba virando uma paixão. E você treina o cão, às vezes por 4, 5 anos, para que ele chegue na etapa final. E a partir daí tem o Campeonato Brasileiro, e tem o Campeonato Mundial, e tem campeonatos regionais e tudo mais aí. Inclusive, vocês já fizeram um campeonato aqui em Garapava, é isso, Daniel? Sim, a gente trouxe, não de tamanha complexidade como um brasileiro, mas a gente trouxe alguns cães de outras cidades para competir aqui, né, brincar e selecionar para uma etapa maior, porque esse campeonato ele é dividido em algumas etapas, né? BH, GP1, 2 e 3. O que a gente trouxe foi o BH. E aí a pessoa qualificada, ela passa para o GP1. Então, aqui todos foram qualificados, todos passaram. Foi uma experiência legal para a cidade. A gente trouxe aqui no ginásio. Tinham bastantes cães. Foi uma experiência massa. E você, a sua experiência com adestramento também é de um nível um pouco mais elevado. Inclusive, você já teve curso, já ficou com uma treinadora famosa internacionalmente, é isso? Sim, desde que eu comecei, eu sempre busquei fazer cursos renomados, né? Cursos que me trariam boas experiências. E a experiência com uma treinadora canadense foi muito legal. Ela veio pra cá, passou 3 meses aqui e eu tive a oportunidade de ficar os 3 meses com ela. Então a gente treinou, eu tenho um cachorro, né, que a gente vai competir com ele. E depois ela veio pra cá, trouxe o cachorro dela. Inclusive o cachorro dela foi um padreador do nosso canil, então a gente tem filhotes dele. E o Wall, que é o meu cachorro, passou na mão dela e eu também. Então foi uma experiência super bacana e enriquecedora pra mim. Que legal, muito legal. Eu quero pedir só um momentinho para vocês, para falar com o pessoal que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, né, nas redes sociais. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês todos que estão nos prestigiando. Esse programa é feito com muito carinho para vocês, com pessoas realmente que fazem a diferença, como vocês estão vendo aqui, e que vocês, a nossa cidade, nós mesmos, não conhecíamos, né? O trabalho interessantíssimo, né? De várias pessoas, inclusive aqui do Daniel e da Daniele. Então quero agradecer mais uma vez vocês que estão nos assistindo e prestigiando aí o Live Podcast. Vamos continuar então com o nosso assunto aqui. Vou falar com o Daniel. Daniel, vocês têm uma escolinha de cães, é isso mesmo? Então, é uma escola bacana de cães. A grande verdade é que é o seguinte: a visão sobre o adestramento mudou. Se antes nós víamos o adestramento como você ensinar truques para o cão, você procurava um adestrador, ele ensinava a sentar, deitar, e eram uns truques que ele fazia, rodopiar e aquele negócio bonitinho. Hoje mudou. Hoje as famílias estão cada vez mais sem tempo, mas continuam apaixonadas por cães, levam um cão para casa e a partir da configuração familiar que hoje é muito corrida, o cachorro, que muitas vezes não consegue ter aquela dedicação de antes, que as famílias antes dedicavam, esse cão passa a desenvolver algumas ansiedades, algumas dificuldades no passeio, dificuldade de reconhecimento de outros cães, eles ficam cães reativos com outros cães, às vezes o cachorro começa a latir muito, dificuldade com a separação, quando a pessoa vai trabalhar, o cachorro destrói a casa inteira. Então, quando hoje uma pessoa busca um adestrador, é muito mais pelo aspecto comportamental do que buscando truques. Então, entendi. A ideia da escolinha é que o cão que vai passar lá conosco, né, amor? Ela pode falar melhor porque ela que manda nessa escolinha aí. Mas a ideia é que o cachorro que vá para lá, ele retome a essência do que é ser cachorro. Porque a verdade é que um cachorro dentro de casa que não usa o nariz para farejar nada, que não tem nenhum esforço para procurar uma comida,
que não tem um momento para fazer uma atividade física, ele vai deixando de exercitar as características caninas, e aí ele vai sendo humanizado, porque bota roupinha, porque coloca não sei o que, tem que dar banho toda semana, e esse cachorro passa a ter transtornos comportamentais, Certo. dos mais variados. Então, a escola que a gente propõe é uma escola que busca a retomada do comportamento canino adequada à nossa rotina humana. Mas não que a gente queira inserir o comportamento humano nos cães, que isso é o que muita gente busca, inclusive a gente vê isso muito na internet, né? Então é uma retomada disso, porque a partir daí o equilíbrio de convívio cachorro-homem é retomado, não é isso? Sim. Além disso, o cachorro ele tá muito inserido no contexto familiar, né? Então a pessoa, ela trabalha o dia todo, ela quer chegar, quer sentar em algum lugar com o cachorro. Daí eu preciso ter um cachorro adaptado àquela rotina. Então, além dele retomar a essência canina dele, a gente consegue fazer com que ele se adapte à rotina humana mesmo. Então, o cachorro ele tem a possibilidade de socializar com outros cães. Eu faço muita caminhada estruturada, eu ando com 6, 8 cães, então eles amam passear, ver as pessoas conseguem sair com eles para onde elas quiserem. Então, a escola, ela tem esse objetivo, né? Trazer o cachorro sendo cachorro mesmo e educar ele comportamentos que ele precisa ter para estar num ambiente urbano e familiar. Você falou uma das atividades que é passear com os cães. Tem outras atividades que vocês fazem com os cães lá na escolinha? Como é que é? A gente faz controle de impulso, então, além disso, Dani citou truques, não é truques, mas a gente consegue trazer comportamentos para com que ele fique um cachorro educado. Então, eu uso comportamentos que a gente vai usar no dia a dia. Por exemplo, senta, deita, fica. São comportamentos importantes. Quando eu vou sair com o cachorro, precisa atravessar a rua, ele precisa sentar. Se eu vou entrar em uma padaria que ele não pode entrar, ele precisa ficar. Então, a gente trabalha esses comportamentos, controle de impulso, a gente trabalha algumas ideias de que o cão tá ansioso, então a gente consegue trabalhar isso na escola, a gente consegue trabalhar essa caminhada estruturada, a gente consegue trabalhar a socialização, porque tem muito cachorro que não conhece outro cachorro, então ele vê outro cachorro na rua, fica louco, late, vai pra cima, a gente consegue fazer isso na escola, cachorro entrando dentro de casa, saindo, então tudo isso a gente faz. Legal. Muita gente acha que trabalhar com cão é fácil, é gostoso, né? Não deixa de ser. Mas tem uns perrengues também. Vocês já receberam alguma mordida, já alguma coisa nesse sentido aí? Vocês podiam contar pra gente? Eu falo que quem trabalha com cachorro trabalha 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não tem feriado, não tem folga. Eu acho que esse é o maior perrengue, né? A gente acaba ficando um pouco preso, ainda mais a gente que tem o canil. A gente precisa estar ali atento a tudo, porque são cães, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente tenta prever, mas a gente não sabe, né? Mas mordida, o Dani já levou algumas. Já levei, porque já aconteceu quando nós começamos, né? E não tínhamos tanta experiência quanto hoje, a gente não tinha facilidade de detectar os possíveis sinais de briga. Isso. E Isso é muito importante. a maior chance de você apanhar é separando briga de alguém, não é verdade? Então, É verdade. quando o cachorro briga e você tem que separar, você pode saber que você vai levar a pior. Então, foi nesse contexto. Não que tenha sido um ataque direcionado a mim, mas eles estavam brigando e eu precisei intervir e acabei levando essa mordida aí no braço, né? Agora, foi a única, e foi no começo também, foi ótimo pra eu aprender. Então, A experiência. A gente aprendeu que é importante ler o cachorro, então a gente sabe tudo. A gente olha pro cachorro, a gente sabe o que vai acontecer a partir daquilo. Dá pra prever pouco, né? Já dá. Mas sempre tem. E agora mordidinha, essas coisas que não é uma... Porque o cachorro, ele não fala. E o jeito dele se comunicar é assim. E o grande problema das pessoas que tomam mordida é não entender os sinais. Porque uma mordidinha de um cachorro pequenininho é uma mordidinha de quem tá falando, eu não gosto disso.
E a pessoa vai repetindo, vai repetindo, até que isso vira uma mordida de verdade, né? Então é o jeito dele se comunicar, mas é sempre um jeito dele falar, ó, você tá indo pelo caminho errado. Antes de te morder, Então- ele vai te falar, ele vai rosnar, ele vai pra trás, ele vai arrepiar, ele vai pra frente. Quando ele morde, é pra valer. Ele morde é porque você foi muito Você foi cego de não muito- ver todos exatamente. os sinais que ele deu, porque para evitar essa mordida, né? E é claro que o leigo não vai saber esses sinais muitas vezes, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma leitura boa. Muito tempo também já mexendo. Então conta aí um perrengue engraçado aí que aconteceu com vocês lá no Canil. Tem alguma Nossa coisa? senhora. Vai ser Conta a a minha história da história? Momô. Tem que ser. Nossa, a Momô. Pô, a Momô foi uma cadelinha que foi pra lá com um problema de medo. Muito severo. Mas um medo extremado, assim. E a nossa terapia com ela era muito simples. Era ficar com ela. Ela entrava numa tremedeira, em um medo E lascado. ela começava a reagir. Então ela ia pra cima da gente mesmo, É. de tanto medo pra gente sair de perto. Porque a principal motivação da mordida é o medo. Assim como nós atacamos quando nós nos sentimos inseguros, um sintoma de pessoa que briga é uma pessoa que tem medo. A pessoa sempre avança porque ela espera ser atacada, né? Então o cachorro, ele acuado, ele vai te morder. E então ela tava com esse problema com os donos e foi lá pra casa. E eu passei a tratar e, pô, eu ficava escutando música, sentava com ela na guia e ficava. Até ela parar de tremer. E foi funcionando. Ela já começou a ser tratada pelo veterinário, porque o veterinário não conseguia pôr a mão. Foi lindo. Só Começou que a eu passear. começou a Ela passear. não andava na guia, nada. Tava muito legal. Foi um trabalho lindo aí. Deu Foi certo e tal, mas esse episódio foi. Um dia eu sentei com ela na rua e tô dos mais distraídos, com a guia na mão. E aí, como eu tava sentado na praça e fiquei olhando, tava um dia bonito, de repente, eu não sei o que deu na cabeça dela. Ela tava deitada, ela levantou e pum, correu. Tava com a mão boba, escapou. E essa cadelinha saiu correndo, cara. E eu correndo. Eu tava na Praça Jair Rodrigues. E eu desci correndo de chinelo. E ela correndo na frente. Quando eu tava passando ali na sorveteria do irmão, ela já tinha virado na 22 de maio ali. Ela era Eu falei, magrinha. cara, eu não vou conseguir pegar. Ela era bem magrinha, muito rápida. Muito rápido. E eu com chinelo. Plá, 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 e ela lá na frente. Eu virei na 22 de maio. Quando eu virei na 22 de maio, ela já tava chegando onde é o córrego, é aberto ali, sabe? E eu olhei assim e falei, cara, não acredito. Eu só vi ela se fazendo assim, ó. Vum, Só viu as patinhas. pulou, cara, dentro do córrego. Oi. E eu continuei correndo. Quando eu cheguei lá, eu olhei ela dentro do córrego. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, não tem jeito. Fiquei tentando chamar e nada. E eu precisava pegar, porque a dona ia ficar uma fera, imagina. O que eu tava raciocinando, cara, Igarapava você conhece, né? Eu olhei em volta do córrego, assim, ó. Tava cercado de gente, todo mundo me olhando. Falei, cara, virou, sabe, uma atração da cidade. Eu falei, não é possível. Aí ela pegou e veio correndo pra entrar embaixo da 22 de maio, embaixo do córrego. Falei, cara, não vai ter jeito, vou ter que pular aí. Aí pulei dentro desse córrego pra salvar essa cadelinha. Ela tentou me morder, ainda saiu correndo do córrego e largou lá dentro. Sai. Eu olhei pra cima e tá todo mundo rindo. Falei, que mico. Ainda bem, bom, até hoje não chegou nenhuma filmagem, mas eu acho que ninguém filmou. Acho que Aí foi isso. Depois escureceu, cara. Eu fui achar ela, tava escuro já. Mas aí a dona pegou e também foi adestramento concluído com sucesso. Passou. Eu quero até aproveitar uma oportunidade. A gente tá falando de cão de polícia. Outro dia saiu uma notícia que é bom a gente esclarecer, porque a gente tá formando cães para isso, né? Saiu uma notícia que os cães que farejam drogas são viciados em drogas. Você chegou a ver essa notícia? Não cheguei a ver. É até uma pessoa famosa na internet que disse isso. Então, é a gente falar que isso não acontece. Mesmo porque, imagina se nós fôssemos trabalhar com isso, a gente também teria que comprar droga para dar para os cães. E é uma coisa assim, é uma coisa dita por uma pessoa que realmente não conhece nada do trabalho. O cachorro, que é treinado para isso, ele é apaixonado pelo brinquedo.
Pode ser uma bolinha, pode ser um tugzinho, uma almofadinha. E aí a troca por ele achar qualquer coisa é sempre o objeto que ele quer. Então ele é apaixonado nesse brinquedo e a troca que acontece é pelo brinquedo e não pelo vício, né? Porque Primeiro que nem é droga de verdade, é um composto sintético. Mas hoje a internet é terra de, É. né, de muitos especialistas, entre aspas, né? Sim, Todo mundo sim. quer dar palpite, né? É complicado isso. Mas você voltou ao assunto do cão policial. O cão policial ele tem um ciclo na polícia, né? Depois ele se aposenta. Como é que é esse ciclo aí? Então, o cão na polícia, ele tem vários perfis. Depende da atividade que ele vai participar. Pode ser um cão de faro, igual a gente falou, de entorpecente, de explosivo, de aeroporto. Pode ser um cão de busca e captura, que a pessoa se escondeu, o cachorro tem que achar e tem que combater a pessoa quando ele achar. Então é uma atividade que o cão tem que ser muito forte, muito seguro, de mente forte, eu digo, né? Tem os cães que tem que entrar dentro de uma cela onde tem uma rebelião, imagina, é um contexto pesado. Então esse ciclo vai depender da atividade que ele está inserida e do quanto ele vai se manter saudável sob estresse. Porque às vezes o cachorro, a gente fala, não, o cachorro vai trabalhar até os 9 anos, 8 anos, mas o estresse que é promovido ali, você consegue perceber que o cachorro já não vai tão bem. Assim como nós, assim como o ser humano, às vezes dentro de uma mesma atividade, duas pessoas vão ter uma vida diferente e vão conseguir se manter aí num esporte. Por exemplo, um atleta tem uns que vão até 35, tem uns que com 30 o corpo já está pedindo para parar. Então o cachorro vai exercer a sua atividade ali e quando se notar que ele está com a atividade dele já não está tão legal, ele se aposenta da polícia. A partir daí ele é direcionado para uma família. Às vezes até alguma família de um policial que está ali, que acaba pegando o vínculo, ou alguém que queira adotá-lo. Geralmente é família de policial mesmo, que às vezes continua até em contato, né, com esse cão. Talvez até o próprio condutor, né? Porque o cachorro, ele tem um condutor lá na polícia. Então talvez a família dele, ele depende. Certo. Depende de quem vai adotar esse cachorro. Interessante porque eu me lembrei agora, né, nessas últimas semanas, um bandido brasileiro, assassino, lá nos Estados Unidos, que ficou um tempão pra polícia achar, né? E foi um cão que acabou prendendo. Eles soltaram o cão lá no meio do mato e o cão acabou prendendo ele, né? Parece que segurou lá. Então é importantíssimo esse trabalho, né? E o trabalho de vocês adestrando esses cães, né? Que fazem diferença, né? Sim. Que salvam vidas humanas, né? Sim. Que conseguem detectar uma bomba, um explosivo, alguma coisa assim, faz uma diferença enorme, né? Para a sociedade, para o mundo, né? Uma Então, super parabéns. responsabilidade. Não, obrigado. E uma super responsabilidade a gente entregar isso para um policial que às vezes a vida dele tá dependendo desse cão também. O cachorro ele vai estar entre o policial e às vezes alguém que tá armado ali, né? Então de fato é uma atividade legal, mas eu digo, o cachorro tem que ser forte. E não é forte fisicamente, é forte mentalmente. E para isso ele tem que viver. Então, isso que é o desafio, ter tempo para apresentar o mundo para esse filhotinho, para que ele chegue lá com 1 ano com a mente forte. Inclusive, existem muitos cães condecorados, né? Pela polícia, pelo exército até, né? Sim. Interessante, muito interessante. Fazem várias apreensões. A gente às vezes divulga, né? De vez em quando, um cachorro que passa pela gente sai as matérias e chega até a gente com aquele tanto de droga assim do lado, né? E ele sentadinho lá do lado. É bacana de ver. É, bem É legal. Cumpriu a muito missão. gratificante. Que legal, gratificante mesmo. Bom, nós vamos terminando aqui a nossa entrevista. Gostaria de deixar a palavra livre para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário. E também queria que vocês deixassem aí a rede social, né, o Instagram, para que o pessoal pudesse entrar em contato com vocês, para conversar sobre cães, né, e até conhecer lá o canil, a escolinha, né, muito interessante. A palavra está com vocês, com você, Daniel. Pode falar. Bom, eu quero agradecer o espaço, doutor. Obrigado pela chance de nós falarmos. Eu tenho certeza que aqui em Garapava, eu tenho certeza que nós hoje temos mais pessoas no Brasil que nos conhecem do que em Garapava. Com certeza, né? Então, a gente fica feliz de ter a oportunidade de falar aqui para a nossa cidade. Empreender em Garapava
é muito bacana, é a cidade que a gente nasceu, né? A cidade que a gente ama. E agradeço essa chance de estar aqui falando sobre o nosso sonho. Legal. As nossas redes sociais do Canil é @canil_campaio. E do adestramento é o meu nome, @dani.adestradora. Legal. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, né? Quero despedir, então, do nosso pessoal aí que está nos vendo pela rede social. Obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso programa Life Podcast. E mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi muito legal a entrevista com vocês. Me desculpe aí de algum erro, alguma coisa. A gente está também, né, nesse início aí de caminhada Imagina. na parte da comunicação. Mas é isso que a gente quer mostrar pro pessoal aí. São pessoas que fazem diferença na nossa cidade e fazem um trabalho muito bonito como o de vocês. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigada. Um abraço, gente. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal.